Olá pessoal, eu sou o Leonardo Tinoco e sejam bem-vindos ao canal do Tinoco, canal de review de livros e assuntos relacionados a qualquer tipo de literatura, seja ela escrita ou virtual. Bom, deve estar se perguntando, poxa Tinoco, por que você colocou na thumb do seu vídeo, na foto da capa do seu vídeo, as fotos de Marina Silva e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil? Bom, é porque a Marina Silva, que agora é ministra, né, voltou a ser ministra, ela ocupa a pasta do Meio Ambiente. Ela mudou o nome do ministério, o nome da pasta, para Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. E é a respeito de mudanças climáticas que eu vou falar aqui nesse vídeo, usando materiais de literatura impressa e virtual, como sugere o meu canal, e eu faço sempre assim. Bom, primeiramente eu vou para uma notícia do, do jornal O Estadão. A notícia é só a capa da notícia, né? Porque eu não acho que não vale a pena me aprofundar na matéria em si. Essa matéria foi dia 15 de setembro de 2022. Estamos agora no dia 11 de janeiro de 2023. Essa matéria do ano passado aqui diz o seguinte: Europa sacrifica florestas ancestrais para combater crise de energia. Aqui, ó. Estadão. Eu não consegui comprar, mas está aqui, ó, o texto. Eu imprimi, tá? Uma fonte virtual que eu imprimi. E tem uma reportagem falando sobre o mesmo assunto. Essa sim eu vou ler aqui para vocês, a reportagem toda, não só a capa da revista Metsu Meteorologia. É uma revista especializada em assuntos meteorológicos. Então, são pessoas que têm uma, uma relevância por serem especialistas no assunto. Aqui, ó. Diz o seguinte: europeus destroem florestas antigas para gerar energia. Olha a diferença. O Estadão fala o seguinte: Europa sacrifica. Nossa, estão se sacrificando, eles não tem outra saída. Sacrifica florestas ancestrais para combater crise de energia. Já a Metsu, ela acho que fala mais próxima da realidade. Europeus destroem florestas antigas para gerar energia, que é a grande verdade. Agora, por que essas duas matérias? O que elas têm a ver com a parte da Marina Silva? Bom, é, o que chamado antigamente era chamado de aquecimento global, que agora é chamado de mudanças climáticas, né? Porque está pegando muito feio falar que aquilo que está acontecendo é aquecimento global, tem a ver com queima de floresta, tudo a ver, né? Já que dizem que a emissão desses gases que destrói a tal da camada de ozônio, elas são geradas justamente por também queima de carvão, queima de madeira, queima de combustível fóssil, né? Queima de gás. Então eu vou associar aqui essa matéria justamente ao tema, que é o que chamava antigamente de aquecimento global, que agora é mudanças climáticas. Então vamos aqui ao texto da revista Metsu, que é especialista, não o Estadão. O Estadão eu peguei só a capa, só para mostrar como eles tratam do assunto, né? Europeus destroem florestas antigas para gerar energia. Reportagem do jornal New York Times mostrou como países europeus aceleram a destruição de florestas para queimar madeira. E aqui tem uma foto muito interessante. Aqui, ó, o título aqui: Troncos de árvores queimados em uma floresta que ardeu durante os incêndios de Landiras, na França. O departamento francês de Gironde foi marcado por incêndios neste verão, com mais de 30 mil hectares de floresta destruídos em julho e agosto do ano passado, 2022. Aqui está a foto, ó. Olha quanta madeira. Isso aqui é correspondente a 30 mil hectares de floresta, tá? Isso aqui foi na França. É na França. Uma reportagem investigativa do jornal norte-americano New York Times mostra como há um acelerado desmatamento de florestas europeias para fazer frente à crise de energia devido ao conflito com a Rússia que cortou o suprimento de gás para os europeus. E eu falo também desse problema, desse conflito da Rússia com a Ucrânia, numa série que eu ainda não terminei, eu devo terminar ainda, acho que o mês que vem, até o mês que vem, que é a respeito desse livro aqui, ó. A Grande Guerra dos Continentes, do Alexandre Dugin. Eu falo a respeito disso, dessa crise
né? E o que veio acontecer para ter esse problema. Está no canal. Estão uns 6 ou 7 vídeos sobre esse assunto. Continuando aqui. A queima de madeira esteve longe de ser parte da estratégia de energia verde da União Europeia nos últimos anos, mas o cenário mudou quando o bloco começou a subsidiar a queima de madeira há mais de uma década. Foi visto como um impulso rápido para um combustível renovável e um incentivo para afastar as casas e usinas de energia do carvão e do gás. Esses subsídios deram origem a um mercado em expansão, a ponto de a madeira ser agora a maior fonte de energia renovável da Europa, muito à frente da eólica e solar, descreve o jornal. Eles não falaram que essa energia eólica e solar ela daria conta? Por que eles estão queimando agora as florestas que eles dizem preservar? Hoje, à medida que a demanda aumenta, em meio à crise de energia russa, aquele problema lá da Rússia com a Ucrânia, né, que estão cortando realmente o gás da Europa toda, já que a Rússia tem a maioria da reserva de gás, árvores inteiras estão sendo colhidas para energia e aumentam as evidências de que a aposta da Europa na madeira para lidar com as mudanças climáticas não valeu a pena. Quem iria imaginar? As florestas da Finlândia e da Estônia, por exemplo, antes vistas como ativos essenciais para produzir o carbono do ar, para reduzir o carbono do ar, agora são a fonte de tanta extração de madeira que os cientistas do governo as consideram emissoras de carbono. Na Hungria, o governo renunciou às regras de conservação no mês passado para permitir o aumento da extração de madeira em florestas antigas. A agência de pesquisa científica disse no ano passado que a queima de madeira liberava mais dióxido de carbono do que teria sido emitido se a energia viesse de combustíveis fósseis, ou seja, de petróleo. Como pode? Eles são tão contra o petróleo, né? Fala que o petróleo faz mal e queima madeira que libera esse tal de dióxido de carbono que, segundo eles mesmos, são mais prejudiciais à camada de ozônio. Eu tenho também um vídeo nesse canal falando sobre a notícia: a gasolina vai acabar, que eu uso o Fórum Econômico Mundial. É muito interessante. Lá a gente vê como eles usam desculpas esfarrapadas para poder se meterem nos países dos outros. Continuando aqui. As pessoas compram madeira pensando que se trata da escolha sustentável, mas na realidade estão causando a destruição nas últimas florestas selvagens da Europa, disse ao jornal David Gare, da Agência de Investigação Ambiental, um grupo de defesa com sede em Washington, que estudou o uso de madeira na Europa Central. Gente, eu sou super a favor de pautas ecológicas, aquelas que diminuem a poluição nos oceanos, a poluição no ar. Eu sou contra todo esse tipo de prática que polui, que é prejudicial para os animais, para todo o equilíbrio ambiental. Mas eles estão usando essa pauta com outros fins. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com outras coisas. Eu vou tentar explicar aqui. A indústria tornou-se tão grande que os pesquisadores não conseguem acompanhá-la. A pesquisa oficial não conseguiu rastrear a fonte de 120 milhões de toneladas métricas de madeira usadas em todo o continente no ano passado, uma lacuna maior do que o tamanho de toda a indústria madeireira da Finlândia. Os pesquisadores dizem que a maior parte provavelmente foi queimada para o aquecimento e eletricidade. Eles sabem que isso gera mais CO2 na atmosfera. E por que eles usam isso e não o petróleo? Né? E nesse vídeo que eu gravei sobre o Fórum Econômico Mundial, eu falo sobre o Sri Lanka, que eles têm uma crise muito forte lá econômica devido à escassez de petróleo. Estão deixando de usar o petróleo, estão pagando o preço por isso, estão sofrendo muito. O New York Times complementou os dados do grupo com registros disponíveis publicamente. Um repórter e fotógrafo passou 4 dias caminhando pelas florestas da Romênia, que representam 2/3 das florestas virgens da União Europeia. Lá, muita coisa. 2/3 de florestas virgens da Europa é muita coisa. Lá, documentaram os cortes e seguiram caminhões de florestas ecologicamente sensíveis. Mesmo assim, eles extraem, não adianta.
Embora a extração de madeira não seja proibida nas florestas protegidas da Europa, eles querem não proibir lá, querem proibir aqui, né? Engraçado. Os governos são obrigados a realizar avaliações ambientais para garantir que haja conservação, mas os especialistas dizem que tais avaliações são raras. Eles dizem que fazem, mas não fazem, né? No ano passado, o Tribunal de Contas Europeu deu o alarme sobre as florestas supostamente protegidas, encontrando muitas delas em estados de conservação ruim ou muito ruim. Agora vem a questão. Vocês estão lembrados do que aconteceu aqui no Brasil? Que aconteceu em 2019? O presidente Macron, que foi reeleito há pouco tempo, falou que a Amazônia é do mundo, que é deles, né? E o que ele faz com as florestas dele aqui? A dele trata assim, ó. Que foi na França, como eu acabei de falar. 30 mil hectares de floresta destruídos em julho e agosto de 2022. Lá na floresta de Landiras, né? Lá eles queimam, mas eles queimam não é assim acidentalmente. O governo manda queimar, o governo faz a queima e pratica. Isso é uma prática do governo, não é tribo indígena, não é garimpeiro, não é fazendeiro que queima, não. Quando é aqui que acontece isso, é responsabilidade. Lá eles mesmos fazem e pronto, e acabou. Eu vou relembrar aqui o que aconteceu aqui. Uma matéria acho que foi do Estadão, não, foi da... Eu vou lembrar aqui a matéria de que o jornal foi esse aqui. Diz o seguinte: Macron diz que o Estado de São Paulo... Não, a Folha de São Paulo, foi a Folha de São Paulo. Diz o seguinte, 26 de agosto de 2019. Macron diz que discutir status internacional da Amazônia é questão que se impõe. Ou seja, o status da Amazônia ser agora internacional, não brasileiro. É coisa que tem que impor, né? Emmanuel Macron levantou a possibilidade de que houvesse um estatuto internacional para proteger a Amazônia. Nossa, ele quer proteger a Amazônia. O que faz na floresta dele? Isso aqui, ó. Na deles é isso. Aqui ele quer proteger? Vai enganar quem, né? Macron ressaltou, porém, que a discussão não cabia no âmbito da iniciativa ali anunciada, que prevê o envio de ajuda para o controle das chamas e, posteriormente, investimentos em reflorestamento. Nossa, ele é tão bonzinho que ele quer mandar dinheiro para controlar as chamas. E lá na Amazônia, na floresta dele, está com fogo, ó. É assim que se trata lá. Lá ele taca fogo, aqui ele quer proteger, né? Temos que lembrar também que o ano passado teve o COP27, a conferência da ONU, né? Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que é o assunto desse vídeo. Aconteceu do dia 6 ao dia 18 de novembro, no Egito, e o lema era Juntos para a Implementação. Implementação de quê? Lá eles discutiram isso. Implementam os acordos que fizeram anteriormente. Para ter a COP27, teve a COP26, 25, a COP, né, 24, 23, a COP1, não é isso? Diz o seguinte sobre a COP27. Os países participantes debatem sobre a adaptação climática, mitigação dos gases do efeito estufa, impacto climático na questão financeira, aí está o ponto, a questão financeira, e colaboração para conter o aquecimento global. Também deve definir aspectos centralizados, para a implementação do Acordo de Paris. Nossa! E dar previsibilidade ao financiamento climático. O acordo foi feito em Paris. O que eles fazem em Paris? É isso aqui, ó. É isso que eles fazem lá na França. Devemos lembrar também que essa COP, né, ela começou... A COP1 foi em Berlim, em 1995, Berlim, na Alemanha. E lá se estabeleceram metas e prazos. Não começa nada e faz na hora, né, imediato. Eles começam e depois eles, né, começam a implementar. Esse assunto, gente, começou em 1972, na Conferência de Estocolmo, na Suécia. Né, lá eles começaram com essas pautas ambientalistas. Gente,
pauta política ambientalista é igual uma melancia enorme. É verde por fora, mas é vermelha por dentro, tá? Essas pautas políticas deles que falam sobre mudanças climáticas são, na verdade, isso. Eles querem se meter nos países dos outros. E aqui eu trago um livro muito interessante aqui, ó. A fraude do aquecimento global. Como o fenômeno natural foi convertido numa falsa emergência mundial, do Geraldo Luiz Lino. Isso aqui, ó. Muito interessante esse livro. Se vocês quiserem, eu faço um reality, né, no caso, um review desse livro aqui inteiro. Mas eu vou só ler alguns trechos, né, para que vocês saibam do que se trata esse livro, do que ele aborda, por que eu estou debatendo isso aqui com vocês. Diz aqui na primeira orelha do livro: as temperaturas atmosféricas e oceânicas já foram mais altas e mais baixas do que as atuais, e a própria humanidade surgiu durante o período quaternático, onde mais rápidas mudanças climáticas de toda a história da Terra. E antes que os estudos climáticos fossem capturados por uma agenda política, que é o que acontece agora, os períodos mais quentes que o atual eram denominados ótimos climáticos, pelas evidências científicas de que temperaturas moderadamente mais elevadas que as atuais são benéficas para a maior parte da biosfera, inclusive o homem. A fraude do aquecimento global, que hoje é tido como mudanças climáticas, estava muito feio o aquecimento global, tanto que mudar o nome, supostamente causado pelo homem, está sendo manipulada para converter a atividade científica em um processo de assembleia de consenso, apoiado por uma mídia geralmente a crítica é anestesiada, né? Como mostrei aqui o Estadão, e pelos recursos técnicos de Hollywood. Quantos filmes vocês já não viram falando sobre catástrofes em escalas mundiais, fim de mundo, devido ao tal do aquecimento global? A capa que diz isso, ó, 2022, aqui, essa capa aqui, ó. Estátua da Liberdade sendo inundada devido ao aquecimento global, né? O efeito do aquecimento global. Por trás dela encontram-se interesses políticos e econômicos inconfessáveis. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, gente, porque mudou o nome do Ministério do Meio Ambiente para Ministério de Mudanças Climáticas, sinalizando para o que está por vir no Brasil. Que enquanto promove o aquecimento global como uma nova crença ptolomaica, se empenham em faturar bilhões de dólares com a sua transformação em uma lucrativa indústria. Esse livro fala sobre isso, tá, gente? Muito bem. Por isso, é fundamental que o alarmismo aquecimentista seja devidamente neutralizado. Eu tenho algumas informações aqui, nas páginas 10 e 11, eu vou ler somente 2 parágrafos, para que vocês entendam como isso é uma farsa, como isso de que a Terra está se aquecendo não existe, que é uma grande farsa. Começa o parágrafo aqui na página 10. O segundo parágrafo da página 10. Entre 1925 e 1946, agora mentalizem como é que era esse período de 21 anos entre 1925 e 1946. Quantas indústrias poluidoras existiam nessa época, né? Quantas indústrias metalúrgicas e fábricas de carro, quantos carros poluíam o meio ambiente nessa época? Vamos visualizar. Agora, continuando aqui. Entre 1925 e 1946, ocorreu um aumento de 0,4 graus Celsius na temperatura média global, o qual corresponde a 70% do aquecimento até os dias de hoje. Ou seja, nesse período se aqueceu 70% do que se aqueceu na história. Entendeu? Nesse período. E não tinha tantos carros, né, para poder poluir. Mas a sua causa principal foi o aumento da atividade solar, a mais intensa em 300 anos de registros instrumentais, instrumentos que registram isso, tá? E o aumento da transparência, entre parênteses, atmosférica devido à redução das atividades vulcânicas do período. Não tem nada a ver com o homem, nada a ver com o homem, são fenômenos naturais, sol e vulcão. É importante ressaltar que no final da Segunda Guerra, não posso falar essa palavra, guerra, vocês sabem, mundial, o homem lançava na atmosfera menos de 10% do carbono emitido atualmente. E, portanto, não há como responsabilizar os gases de efeito estufa, que é a sigla GEE, como o dióxido de carbono, CO2,
e o metano, CH4, por aquele aumento de atmosfera. No mesmo período, o Ártico, a gente fala que está derretendo o Ártico, né, que as placas caem lá de gelo. O Ártico apresentou um aumento de temperatura de 4 graus, né? Nesse período, tá? Não é hoje não. Aquele período onde não tinha muita fábrica, muito carro para poluir, aumentou 4 graus Celsius no Ártico nesse período, com registro de derretimento da área do gelo flutuante que superaram os registrados em 2007. Quem nunca viu aquelas imagens fortes daquele gelo, aquelas montanhas de gelo se partindo, caindo e derretendo, e fala, nossa, lá como é que está derretendo, como é que é, vai tudo derreter. É superficial, porque aquele termo, a ponto do iceberg, ela é bem verdadeira. Aquele ali é só a ponta do iceberg. O gelo mesmo está por debaixo, está debaixo da água, está submerso, não está fora. Derrete ali, depois cria do lado, volta a ser, aquela montanha se forma novamente. E as suas temperaturas atuais ainda são inferiores àquelas do início da década de 1940. Entre 1947 e 76, apesar de ter havido um crescimento acelerado da economia global, tá vendo aqui, nessa época a economia cresceu. Apesar de ter havido um crescimento acelerado da economia global, com maiores gerações de energia elétrica e emissões de GE, ao contrário do que propala a teoria do aquecimento global antropogênico, que a sigla é AGA, porque aquecimento global antropogênico é como se nós fôssemos culpados, o homem fosse culpado pelo aquecimento, né? Ocorreu um ligeiro resfriamento global, cerca de 0,2 graus Celsius, possivelmente devido ao resfriamento das águas do Oceano Pacífico, na fase fria da chamada oscilação decadal do Pacífico, a sigla ODP. Esta hipótese está bem fundamentada, pois o Oceano Pacífico ocupa 35% da superfície terrestre e a atmosfera é aquecida por baixo, em contato com a superfície. No início da década de 1970, o consenso científico afirmava que uma nova era glacial era iminente. Quer dizer, em 1970 estava prevendo todo mundo congelar. Entretanto, por razões desconhecidas, o Pacífico se aqueceu bruscamente em meados de 1976 e as temperaturas voltaram a subir. Primeiro previram que tudo ia congelar, agora tudo vai queimar, né? Vai aquecer. Começou-se a falar então de um aquecimento global, só que desta vez ele estaria sendo provocado pelas emissões antropogênicas do GE, ou seja, a culpa do homem está tudo aquecendo. Vou terminar aqui esse livro, essa parte desse livro, lendo aqui a capa, tá? O final do livro aqui, capa final. O aquecimento global não é uma ameaça à humanidade, a histeria aquecimentista sim. As mudanças climáticas são fenômenos naturais que ocorrem há centenas de milhões de anos, colocarei milênios aqui em vez de centenas de milhões de anos, e contra as quais a humanidade pouco pode fazer no seu atual estágio de conhecimento, além de entender melhor a sua dinâmica e adaptar-se adequadamente a elas. O infundado alarmismo aquecimentista é promovido por interesses políticos, né, e econômicos que transformaram um debate científico em uma obsessão mundial, em uma verdadeira indústria. Por isso, o público em geral ignora os tópicos. Não há qualquer evidência científica concreta que vincule os combustíveis fósseis aos aumentos de temperaturas ocorridos desde o final do século XIX. Por que final do século XIX? Porque foi o boom da Revolução Industrial, lá começaram a construir fábricas, né? E começou a construir automóveis que supostamente emitem gases que destroem a camada de ozônio e causam o aquecimento global, tudo entre aspas. As temperaturas mundiais pararam de subir no final da década de 1990 e estão em queda. Aí eles pararam de usar o termo aquecimento global, porque viram que nada está aquecendo, e passaram a usar o termo mudanças climáticas, ficou mais bonito. Existem mudanças climáticas, mas não pelas causas que eles promovem. As temperaturas, já falei já. Os níveis do mar já foram mais altos que os atuais. Ué, o nível do mar ia subir? Não é derreter o gelo e o nível do mar ia subir, não dá tudo? As atuais concentrações atmosféricas de CO2
estão entre as mais baixas da história geológica da Terra. Ou seja, está falando que está emitindo gás que está chegando na atmosfera. Mas existem termômetros que medem o nível de CO2 na atmosfera e dizem que esse nível diminuiu, ao contrário do que eles falam, né? Temperaturas e níveis de CO2 mais altos que os atuais seriam benéficos para a maioria dos seres vivos, inclusive o homem. Neste livro, encontra-se argumentos para ajudar a devolver a essa discussão crucial ao campo do qual ela jamais deveria ter sido subtraída, o da boa ciência e do bom senso. Eles tiram a discussão da ciência e do bom senso e colocam dentro do fator econômico, político e financeiro, enfim, para controlar, né? É isso que eles tentam fazer. Eu vou terminar o vídeo aqui lendo, usando uma outra fonte, tá? Eu uso várias fontes e essa aqui é a melhor de todas, é o livro da vida, que é a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada tem a dizer a respeito desse tema? Vamos ler aqui no livro de Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, a palavra de Deus diz assim: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Engraçado, né? Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Ou seja, explica muito bem que tudo que acontece é um ciclo natural. Nada tem a ver com você nem comigo. É lógico que nós temos que tomar medidas que preservem o que te resta de mata, mas eles não fazem isso, eles queimam. Queimam para poder conseguir combustível, porque eles não estão nem aí para as florestas. Eles estão aí para a economia, para controlar a economia no caso, né? Vou repetir aqui que é muito bom esse texto aqui. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, não vai ter isso de inundação. E o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Então, com a palavra de Deus, determina esse livro, desejando a todos que fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça, se curtiu, dê um like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo, já que acho que alguém vai gostar também desse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.